Olá, galera do primeiro ano, nós vamos dar início aqui à função afim, né? Que é mais uma parte de funções que a gente está estudando no segundo bimestre, né? Então, a gente vai trabalhar agora a função afim, que também é conhecida por função polinomial do primeiro grau, certo? Então, a gente vai trabalhar essa partezinha e conhecer um pouquinho de função afim. Função afim. Qualquer função de f em reais, dada pela lei da forma f de x igual a ax mais b, com a diferente de zero. Então, eu tenho aí o a na frente do x e o b sozinho, certo? Então, esse a não pode ser igual a zero, senão eu vou anular o x e eu não vou ter mais a minha função afim. A é coeficiente de x, que também é conhecido como coeficiente angular, e determina a inclinação da reta, se a reta vai ser crescente ou decrescente. B é o termo independente ou constante, também conhecido como coeficiente linear, ordenada do ponto em que a reta intercepta o eixo y. Então, esse B aí, a gente até já viu no vídeo anterior, que ele é onde a reta vai tocar, né, no eixo y, ok? Exemplo, f de x igual a 5x menos 3. A é igual a 5 e B é menos 3. Então, meu A, que é o coeficiente de x, não é o x, é o que está na frente do x. Então, o A, valor numérico, 5. O B é o termo independente, é o númerozinho que está lá sozinho, né? Então, menos 3. F de x igual a 3 menos x. Outro exemplo aí, e vejo que não está na mesma ordem do primeiro exemplo. Só que eu tenho que buscar o valor de A. A é o que está antes do x. No caso aí, eu tenho um x negativo. Então, quem é o valor de A? Menos 1. Eu não coloco o valor de x, pessoal, não coloco a letra x, eu coloco o que está antes dele, né? O 1 está oculto e é negativo. A é menos 1. E o termo B é 3, que está aí, nesse caso aí, está na frente. Vou trabalhar agora um exemplozinho de problema com vocês para a gente identificar essa função, certo? De acordo com o problema que é dado. Então, tenho aqui, ó, Pedro pegou um táxi para ir à casa da namorada, que fica a 15 quilômetros de distância. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, que a gente chama de bandeirada, e é R$4, mais 2,20 por quilômetro rodado. Então, quando você chamar esse táxi, esse tipo de táxi aí, você paga R$4 de bandeirada, que já é fixo lá, e a cada quilômetro que você rodar, você vai pagar 2,20, né? Ou seja, ele vai pagar o quê? 2,20 vezes 15 quilômetros, que é o que ele vai rodar, mais R$4, certo? Então, isso vai dar um total de R$37 que ele vai ter que pagar pela corrida, né? Por ter ido na casa da namorada. Caso a casa da namorada ficasse a 25 quilômetros de distância, Pedro pagaria pela corrida. Então, ficaria assim, ó, 2,20 vezes os 25 quilômetros, mais os R$4 de bandeirada. Um total de R$59, né? Então, 2,20 vezes os 25, mais R$4, R$59. Então, dependendo dos quilômetros que ele vai rodar, ele vai pagar um total aí, né? Podemos notar que para cada distância x, estou chamando a distância aí de x, percorrida pelo táxi, há certo preço P, o preço eu estou chamando de P, para a corrida. Nesse caso, a fórmula que expressa P em reais em função de x em quilômetros é
né? Vocês sabem que a função afim é determinada por f de x igual a ax mais b. Quem é que vai ser esse a e quem é que vai ser esse b? Então, a minha função vai ficar assim, ó. P de x. Por que P de x? Porque eu estou dizendo aqui que é o preço em função de x da distância, né? Igual a 2,20 vezes x, que x é cada quilômetro rodado, né? Mais os R$4 da bandeirada. Então, eu tenho aqui A, que vai ser 2,20, e B, que vai ser os R$4. Então, se ele rodou 15, eu vou ter 2,20 vezes 15. Se ele rodou 25 quilômetros, 2,20 vezes 25. E assim, eu tenho um valor determinado aí a pagar. Casos particulares. Função linear. Quando b igual a zero, né? Quando b igual a zero, eu tenho aí f de x igual a ax, ó. Se eu anular o b, né, eu vou ficar apenas com a função f de x igual a vezes x. Exemplo, f de x igual a 3x, né? Quem é o valor de a? 3. Quem é o valor de b? 0. Ok? Então, isso acontece. Quando acontecer isso, você tiver apenas o ax, né, e o b for 0, a gente chama essa função aí em especial de linear, função linear. Função identidade. Quando b igual a 0 e a igual a 1, certo? Então, eu tenho f de x igual a 1x, ok? Então, quando acontece isso, meu b é 0, certo? E o a é 1, eu vou ter o chamado função identidade. É um nomezinho particular que a gente dá. Função constante. A função constante é quando o a é igual a 0, já não é uma função afim, né? A gente chama de função constante. Não define uma função afim. F de x igual a 0 vezes x mais b. Então, se estou anulando o x, eu vou ter f de x igual a b. A gente não chama de função afim, porque para ser função afim, eu tenho que ter ax mais b, né? F de x igual a 5, é um exemplo aí que eu coloquei, quando b é 5, né? E o x eu tenho multiplicado por a, que é 0. Para todo valor de x, y igual a 5. Se você for construir um gráfico, né? Qualquer valor de x que você colocar, y vai ser sempre 5, ok? Só para a gente conhecer aí os nomes particulares das funções, certo? Construção de gráficos da função afim. O gráfico de uma função afim, que é representado pela fórmula f de x igual a ax mais b, com a diferente de 0, ela vai sempre dar uma reta. Quando você coloca os pontos, representa os pontos no gráfico, se você ligar esses pontos, você vai obter uma reta oblíqua, né? Não paralela aos eixos x e y, ou seja, essa reta ela vai estar inclinada, certo? Então, no caso aqui, para a construção de gráficos da função afim, basta você utilizar 2 pontos. Você utiliza 2 pontos, já dá para construir a reta no gráfico, certo? E representar o gráfico. Fazendo x igual a 0 e y igual a 0. Pronto, eu posso pegar esses 2 pontos aí. Eu pego a minha função, que ele vai dar, né? A fórmulazinha que a questão vai dar. Eu faço x igual a 0, substituo. Depois eu faço y igual a 0 e substituo. Eu vou ter 2 pontos, 2 coordenadas e é só colocar no gráfico. Exemplo, construir o gráfico da função afim definida por, a fórmula é essa daí, ó. F de x igual a 3x menos 1, certo? A fórmula é essa. Então, para eu construir o gráfico da função afim, eu disse que basta você colocar 2 pontos, né? Substituir o x por 0, aí encontro o valor de f de x, que é o meu y, e depois você substitui o y, que é o f de x, por 0.
e encontra o valor de x. Aí você vai ficar com 2 pontos para colocar no seu gráfico. Então, substituindo x igual a 0 e y igual a 0. Primeiramente, eu vou fazer x igual a 0. Então, a fórmula está aí, f de x igual a 3 menos 1. F de x igual a 3 vezes 0, ó, fiz a substituição, menos 1. F de x é igual, quem é que sobra aqui? Menos 1. Então, quando o x é 0, o y é menos 1. Agora, eu vou fazer o quê? Substituir o y por 0. Ó, y é a mesma coisa que f de x. Então, substituir aqui, ó, f de x eu coloquei 0, igual a 3x menos 1. Ficou a equaçãozinha do primeiro grau. Então, letras para um lado, números para o outro. Eu vou passar esse 3x aqui para antes da igualdade, vai ficar menos 3x, igual a menos 1, né? Multiplica tudo por menos 1 para tirar esse valor negativo. Então, eu tenho 3x igual a 1 e x igual a 1/3. Então, quando o meu y for 0, meu x é 1/3. Então, eu terei 2 pontos, né? Primeiro ponto aí que eu substituí x por 0, então ficou 0 e menos 1. E o segundo ponto que eu substituí y por 0, ficou 1/3 e 0. Construindo o gráfico aqui, eu tenho a minha tabela, né, ó, tabelazinha aí, x0, y menos 1, quando y0, o x 1/3. O meu gráfico coloco os 2 pontos, né? Como você tá vendo aí que o x é 0, então eu vou ter aqui no meu gráfico, 0 é a origem, e menos 1 é o y, né? Então, é no eixo y. Então, 0 menos 1. Ó o pontinho aqui, tá? E o outro ponto é 1/3 e 0. Então, 1/3 aí é x. Então, tem que colocar aqui no eixo x, 1/3 e 0, que é aqui, ó. Então, o meu ponto fica em cima do eixo x, certo? Esse f de x igual a 3x menos 1, a gente também chama de equação da reta, certo? A equação dessa retazinha aqui, ó. Quando eu liguei os 2 pontos, obtive uma reta. Lei da função ou equação da reta. Obter